Nada pode parar a igreja do Senhor, Pai, porque Tu és o general dos generais, Tu és único e soberano, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso, Senhor, continua trabalhando em prol da Tua igreja, continua tirando de nós aquilo que não Te agrada, para que possamos avançar, para que possamos vencer, Senhor. Se Tu não estiveres conosco, se Tu não fores conosco, a igreja não vai prevalecer, a igreja não vai vencer, Senhor. Mas o Senhor é o nosso general, o Senhor é a cabeça, nós somos o Teu povo, Senhor. Por isso abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, levanta o caído, Senhor, dá força àquele que não tem força, dá ânimo pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus, continua falando aos nossos corações por meio da Tua palavra. Queremos ouvir, Senhor, a mensagem nesta noite com o coração aberto, com o coração receptível, Senhor. Aquilo que Tu vai falar nesta noite, toma o Teu servo, Senhor, o missionário Everton, que trará a ministração da Tua palavra. Enche ele com graça, enche ele com amor, com humildade, Senhor. Usa ele, ó Deus, em prol daquilo que o Senhor quer tratar com o Teu povo, com a Tua igreja. Assim repreende todo o mal, todo o cansaço, todo o sono, toda inquietude, Senhor, toda dormência, todo excesso de sede vai parando, neutralizando, para que assim, Senhor, nós estejamos ligados naquilo que vai ser falado nesta noite, por meio da Tua palavra, através do Teu servo. Assim, Senhor, nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Esse mesmo Espírito, esse mesmo ambiente de adoração, vamos compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Que louvor abençoado. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, não tem perseguição, não tem nada que possa impedir o avanço da igreja, e pelo único motivo, o dono da igreja é o Senhor Jesus. A igreja não está constituída na palavra de homem. Se fosse constituída a igreja na palavra do homem, ela certamente, missionária Diva, já não existiria mais. Se a igreja fosse estabelecida sob a palavra das autoridades da terra, essa igreja também já não existiria. Quantos reinos, desde os primórdios até agora, foram criados, foram levantados, reis poderosos? Esses reinos já não existem mais. Sabe por quê? Porque eram reinos estabelecidos por homem. Mas a igreja do Senhor foi estabelecida pelo próprio Deus. E Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que nós estamos de pé. Não é porque nós somos capazes, não é porque nós somos bons, não é porque somos autossuficientes. Não, nós estamos de pé porque o Senhor segura e sustenta as nossas mãos dia a dia, dia após dia. E a palavra que eu quero compartilhar com a igreja do Senhor nessa noite tem tudo a ver com esse louvor. E o texto que nós lemos, ontem nós participávamos da aula do Habitudes, sob a coordenação da nossa irmã Carol, e nós temos aprendido bastante. Ontem tive a oportunidade de contribuir também, compartilhando algumas informações, e esse texto já vem falando à minha mente, ao meu coração há alguns dias, e hoje eu quero trazer uma breve reflexão sobre esse texto que nós lemos na leitura oficial. Atos 17:6 diz: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados na cidade, dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Obviamente que esse texto está falando de duas
pessoas que chegaram à cidade de Tessalônica. Esse texto estava falando de Paulo e Silas. Foram homens levantados por Deus para fazer missão, para anunciar o reino aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor, para anunciar o reino de Deus. Saulo, ainda quando Saulo teve o encontro com o Senhor Jesus, todos nós sabemos que Saulo era um perseguidor, e de perseguidor ele passou a ser perseguido pelo nome do Senhor Jesus. Ele perseguia a igreja pelo Senhor Jesus, ele passou a ser perseguido pelo nome do Senhor Jesus. Veja que Deus levantou, tirou ele da condição de Saulo, passou a ser o apóstolo Paulo, e ele passou a implantar a igreja por onde ele andava. Ele não perdia a oportunidade. Aonde ele chegava, ele tinha oportunidade, ele anunciava o evangelho que transformou a sua vida. E assim como transformou a vida dele, ele também fazia questão de anunciar aos gentios, a todos os países, às cidades, na Ásia, na Europa, onde ele chegava, ele fazia a menção do nome transformador, o nome de Jesus. E nessa noite a igreja do Senhor está aqui porque esse nome, Jefferson, continua fazendo prodígios e maravilhas. Esse nome continua libertando, esse nome continua batizando com o Espírito Santo, esse nome continua salvando vidas, libertando todas as pessoas que estão oprimidas nas garras de Satanás. E por que a igreja está até hoje? Porque o dono dela continua no meio da sua igreja. Um dia ele subiu ao céu, mas ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar vocês com o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar convosco todos os dias, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor está comigo, está contigo. O texto que nós lemos, ele fala de Paulo e Silas, homens que sofreram ao anunciar o evangelho de Jesus. Veja que hoje talvez seja um pouco mais flexível, um pouco mais light, um pouco mais, você tem mais recursos hoje para anunciar o evangelho. Hoje você pode pegar o seu celular, fazer uma live, hoje você pode entrar numa plataforma, hoje você pode usar muitos recursos para anunciar o evangelho de salvação de onde você estiver. Naquela época não era assim. Aqueles homens tinham que percorrer viagens longas de barco, de embarcações, sujeito a naufrágios, como aconteceu com Paulo. Era difícil naquela época, nem por isso eles desvaneciam, porque eles sabiam que aquilo que eles carregavam era um tesouro precioso, que era a mensagem de salvação para todo aquele que crê. Paulo e Silas, eles estavam em muitas cidades. A Bíblia diz que eles foram na cidade de Filipos, não é verdade, missionário, evangelista? E ali eles começaram a anunciar um evangelho, pregar a palavra. E a Bíblia diz que ali existia, missionária Francisca, uma mulher, uma jovem que tinha um espírito de quê? Adivinhação. E aquelas pessoas ganhavam dinheiro com aquilo que ela fazia, as adivinhações, iam trazendo recursos ali para aquela cidade. Mas ela não era liberta. Ela tinha um espírito, mas o espírito que estava sobre ela não era o Espírito de Deus. E de repente Paulo chegou ali e viu aquela situação, e ele repreendeu aquele espírito de adivinhação naquela mulher. Ele repreendeu o espírito mau que estava sobre aquela mulher. Ora, se alguém é liberto, se alguém está livre das possessões de Satanás, das garras do inferno, não é uma atitude boa? Ora, alguém foi liberto, alguém ficou livre? Não, aquele ato de Paulo, ao orar, ao repreender o espírito mau, ele não causou uma satisfação no povo, ao contrário, ficaram chateados porque aquela mulher era uma fonte de recurso para aquela cidade. E eles começaram a expulsar, a prender Paulo. Aí com isso vieram os problemas. E nós sabemos que depois Paulo foi para a prisão. Sim ou não? Ele foi para a prisão. Ele fez a missão do Senhor
E ele foi parar no calabouço. E ele estava ali na prisão sofrendo, mas ainda assim, ele não deixou de glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele não deixou de glorificar o Senhor. À meia-noite, Paulo e Silas, na prisão, podemos até imaginar que ele estava cantando esse hino aqui, uma conjectura. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Eles estavam ali sofrendo, chicoteados, sendo tratados como prisioneiros. Mas eles tinham a convicção de que eles estavam presos no corpo, mas a sua alma, o seu espírito estava livre para adorar e bendizer o nome do Senhor. E de repente veio um terremoto, eles começaram a clamar. E veio um terremoto, enquanto eles louvavam, e aquela prisão, aquele terremoto chegou naquela região da prisão. E o carcereiro que estava cuidando deles, pensou que eles tinham fugido. Pensaram, vou tirar minha vida porque esses homens fugiram e as autoridades vão me condenar. Paulo disse, não te faça nenhum mal, nós estamos aqui. Sabe por que aqueles homens estavam cheios da presença do Senhor? E aquele homem perguntou, como é que eu posso ser salvo? Paulo deu as coordenadas para aquele homem e ele foi salvo e a sua família também. Sabe por quê? Porque a igreja está de pé, porque o Espírito Santo está com ela. Isso no capítulo 16 de Atos você vai ver. No capítulo 17 é a leitura que nós fizemos. Ele chegou em Tessalônica. Tessalônica é uma cidade que estava ali à beira, às margens do mar Egeu. Era uma cidade que estava numa condição extremamente favorável logisticamente. Uma cidade portuária, quem trabalha com logística sabe, uma cidade portuária, ela tem benefícios, ela tem facilidades para o comércio. E de repente, naquele porto, naquela região, naquela cidade, onde havia muita gente transitando ali, chegaram muitas pessoas. Muita gente chegava, era uma cidade portuária. E no meio daquela multidão que chegava, todos os dias de pessoas, também chegaram Paulo e Silas. Obviamente que ali, em qualquer lugar onde chega muita gente, chegam também mais problemas. Aonde tem gente, tem problemas, não é verdade? Não quer ter problema, é só não ter contato com ninguém. Mas nós somos uma sociedade, nós convivemos com pessoas. Ali naquela cidade, chegavam muitas pessoas e naturalmente chegavam muitos problemas, inclusive, cada povo, cada pessoa que chegava ali, chegava com a sua divindade, chegavam com a sua religião, e vai existindo aquele misticismo, aquele sincretismo religioso, muitas religiões iam se proliferando naquela região, um lugar politeísta de muitos deuses sendo adorados, mas ali chegou Paulo e Silas com o propósito de apresentar aquele povo único e verdadeiro Deus. Diz a palavra do Senhor, que ele chegou ali, e Paulo procurou logo os seus irmãos. Uma coisa importante que eu vi nesse texto, ele procurou a sinagoga da cidade, procurou os seus irmãos e começou a falar de Jesus. Nós cantamos o hino da harpa hoje, acho que é o 432, minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. Ou seja, nós somos instrumentos do Senhor cada dia. Onde nós chegarmos, nós temos a missão de levar a palavra. Paulo não perdeu tempo, chegou na cidade de Tessalônica, se reuniu na sinagoga. Paulo, ele vinha da religião judaizante, ele conhecia a lei, ele conhecia, por tradição, um judaizante, ele conhecia. Então ele foi, procurou a sinagoga e reuniu-se com seus irmãos por 3 vezes. E ali ele começou a falar de quem no meio dos judeus? Ele começou a falar de Jesus.
As pessoas, os judeus, falavam do Messias como aquele Messias que ainda viria. Os judeus esperavam o Messias que estava por vir. Eles estavam aguardando, inclusive até hoje aguardam o Messias. Mas Paulo disse: não, eu vou falar do Messias. Ele já veio e é Jesus de Nazaré, aquele que morreu, ressuscitou e hoje está à destra de Deus. Obviamente que isso conflitava muito com a religião predominante da época, porque as pessoas não acreditavam que Jesus era o Messias. Então Paulo disse: não, eu vou falar de Jesus aqui para vocês. Obviamente, quando a gente fala de Jesus, você encontra alguns amigos, mas muitos inimigos. Não é verdade? Sim ou não? Você quer ter um pouco de desconforto na sociedade? Comece a falar de Jesus. Mas a palavra diz: importa nós agradarmos a Deus do que a homens. Às vezes até pode acontecer de nós, por conveniência, a gente não quer falar de Jesus. Não vamos falar, porque a gente pode magoar alguém, a gente pode machucar alguém, a gente pode deixar alguém triste. Não, o importante não é deixar a pessoa triste, o importante é a pessoa perder a oportunidade de ser salva. E a alma dela, dessa pessoa, Deus vai cobrar de cada um de nós. Paulo chegou e começou a anunciar o Evangelho. A Bíblia diz que ele chegou naquela cidade, anunciou, muitas pessoas ouviram, e algumas pessoas receberam a Cristo como Salvador. De repente, Jason recebeu a Paulo na sua casa. Ele hospedou o apóstolo Paulo, hospedou Silas na sua residência. E o texto que a gente lê, fala exatamente que Jason, as pessoas iam recebendo a Cristo, iam sendo salvas, e essa mensagem ia se proliferando, as notícias iam avançando naquela terra. Não é verdade? Em qualquer lugar, qualquer coisa diferente que vai chegando num lugar, a notícia corre muito rápida. E olha que naquela época não tinha redes sociais. Naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas tinha alguém que fazia as coisas acontecerem. O poder de Deus que estava na vida daqueles homens. A Bíblia diz que esses homens estavam ali, pessoas foram libertas, salvas, aceitaram a Cristo. Mas a notícia correu e chegou até as autoridades. E a Bíblia diz que aquelas pessoas daquela região foram até a casa de Jason para levar Paulo e Silas até as autoridades. Por quê? Porque ele estava causando alvoroço. E a Bíblia diz que eles chegaram lá na casa de Jason. Já não encontraram Paulo, não encontraram Silas, levaram Jason perante as autoridades. E ao chegarem perante as autoridades, diz a palavra do Senhor, aqueles homens disseram: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Aquilo ali não era um elogio que eles estavam fazendo, era uma denúncia. Eles estavam denunciando Paulo e Silas, dizendo: aquelas pessoas que estão alvoroçando aí fora também chegaram aqui. Olha, é importante a gente definir uma coisa: era uma denúncia perante a sociedade, mas era uma glorificação no nome do Senhor, porque Ele nos chamou exatamente para destruir, para fazermos menção do Seu nome e alvoroçar a terra. Foi para isso que Ele nos chamou mesmo. Então aquilo que era uma calúnia, aquilo que era uma denúncia perante o Senhor, aquilo era o nome do Senhor sendo glorificado. E o que a gente aprende com o testemunho de Paulo e Silas? Lembrando que o Senhor nos chamou para sermos também pessoas, para alvoroçar o lugar aonde a gente está. Veja que eles não chegaram, naquela época, meus irmãos, as coisas não se resolviam na diplomacia. Até hoje, a dificuldade naquela região do Oriente Médio, por exemplo, quase se resolve, ou não se resolve, mas sempre usando a força. Imagine naquela época, ou seja, é importante a gente destacar que não era a diplomacia que resolvia as coisas naquela época. Eles usavam a espada,
era força. Era assim que eles queriam resolver os seus problemas. Os judeus contra os romanos contra os judeus, os gregos e todos aqueles povos ali, sempre resolvendo os seus problemas na luta, na guerra. E obviamente que o povo judeu esperava um Messias que também chegasse com a espada para enfrentar os romanos. Mas ele não chegou com a espada, ele não chegou com a lança. Ele chegou com a palavra de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eles chegaram alvoroçando a humanidade, a terra, aquela sociedade, alvoroçando, não foi com a arma, não foi com a espada, mas foi com o poder da palavra de Deus que estava na vida deles. E essa mensagem eu trago para nós esta noite. Eu posso alvoroçar o lugar onde eu estou, onde você está, através da presença do Espírito Santo que está na nossa vida. Eu não preciso usar espada, eu não preciso usar nenhuma arma, mas eu preciso ter a presença do Senhor na minha vida, e você precisa ter a presença do Senhor na sua vida. O Senhor nos chamou para alvoroçar a terra. Será que a gente tem causado algum alvoroço? Será que a gente tem causado alguma impressão aonde nós chegamos? Será que nós temos sido sal da terra e luz do mundo, como aqueles homens? E olha que eles sabiam que para onde eles iam, tinha um sofrimento, tinha luta, mas ainda assim eles não deixavam de fazer a vontade do Senhor. E aqui eu vou caminhando para a conclusão da mensagem, dizendo o seguinte para cada um de nós. Eu fui pesquisar, aqueles homens alvoroçaram a terra de fato. Que características que eles tinham, que nós como cristãos podemos ter também, para alcançar as pessoas que estão à nossa volta. E aqui, evangelista Lange, eu listei algumas coisas que é importante que Paulo e Silas tinham, que nós precisamos ter. Uma das coisas, e a primeira coisa que eu quero listar para cada um de nós, eles eram discípulos de Jesus. Jesus nos constituiu como discípulos. Ele não nos chamou para nós sermos senhores, Ele nos chamou para sermos servos. E na condição de servos, nós fazemos aquilo que o nosso Senhor determina. Então, se Ele disser para nós, vai, nós temos que ir. Se Ele disser para cada um de nós, permanece aqui, nós devemos permanecer, porque nós não somos guiados pelas nossas intuições. Nós cantamos aqui, não caminhamos pelo que vemos, mas nós caminhamos pela palavra e pelo direcionamento da palavra de Deus nas nossas vidas. O Senhor nos constituiu discípulos, o Senhor nos constituiu para pregarmos a sua palavra e anunciarmos o seu evangelho em tempo e em fora de tempo. Essa é uma primeira característica, ser discípulo de Jesus. E aqui eu já vou fazendo um paralelo e uma aplicação para cada um de nós. Se você está aqui nessa noite, e você ainda não é discípulo de Jesus, e você foi chamado para alvoroçar o mundo, o lugar onde você está, nessa noite é uma oportunidade de salvação, para se tornar discípulo de Jesus. A segunda coisa, pastor Jacó, que nós identificamos nesses homens, por onde eles andavam, eram pessoas que eram cheias do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que a gente resolve no falar, tem coisas que a gente resolve através da letra e do conhecimento, mas tem coisas que nós resolvemos só quando nós estamos na oração, no jejum e na palavra, porque é através dessas ferramentas que nós conseguimos ter vitória e êxito naquilo que nós estamos trabalhando para o Senhor. Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está sofrendo, mas está cantando. Tem aquele hino que diz da Cassiane: então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. O louvor de um coração contrito e quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor não despreza.
Para eu ser um discípulo autêntico do Senhor Jesus, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ainda que esteja passando aflições e pelejas, batalhas, prisões, sofrimentos, ainda assim ele não deixa de adorar o nome do Senhor, porque ele sabe que unicamente no Senhor há resposta para os seus problemas e para as suas necessidades. Precisamos ser cheio do Espírito Santo. Uma das coisas que a gente identifica também nesses homens, eles tinham conhecimento de Jesus. A Bíblia diz lá em Oséias: o meu povo se perdeu, porque lhe faltou conhecimento. Tem muita gente perdendo a batalha hoje, é porque falta conhecimento. E o Senhor nos convida nessa noite a nós mergulharmos nas profundidades da palavra. É uma fonte inesgotável, mas a gente tem que buscar. Se nós não buscarmos, a gente não alcança. Então nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que nós podemos buscar, pedir a Ele, pede conhecimento a Ele, porque Ele dá e não lança em rosto. Às vezes nós até pedimos ajuda a alguém, as pessoas podem até nos ajudar, mas às vezes pode ajudar, mas vai lá na frente lembrar: eu te ajudei nisso e naquilo. O Senhor não faz assim. Uma outra característica que a gente encontra em Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos, eles tinham resiliência. É uma palavra muito usada atualmente, resiliência, uma perseverança. Principalmente no relato que eu acabei de mencionar, enquanto eles estavam na prisão, na cadeia, eles tinham tudo para reclamar: Senhor, eu estava anunciando o teu evangelho, e eu estou preso, eu não mereço isso, eu não mereço. Foi isso que eles fizeram? Não. Veja como eles alvoroçaram o mundo com atitudes simples. Eles não alvoroçaram o mundo reclamando, eles alvoroçaram o mundo cheios da presença do Espírito Santo. E uma das características é o saber ter resiliência. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. O Senhor venceu, meu irmão, então tu pode vencer em Cristo Jesus. Tu pode vencer em Cristo Jesus, porque Ele venceu. Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele venceu as potestades, Ele venceu a tempestade, Ele venceu o vento, Ele venceu tudo, e Ele pode vencer a tua causa também. A tua causa pode ser insolúvel para você, a tua causa pode ser insolúvel para a tua família, para o lugar onde você está, mas para o Senhor não tem causa perdida, e a última palavra é do Senhor. Uma das características que a gente encontra em Paulo e Silas, também nesse mesmo episódio, o amor por vidas. Precisamos ter amor por vidas. Depois que o terremoto aconteceu, e o carcereiro queria se matar, ele poderia muito bem dizer: olha, você nos castigou, você nos prendeu, você poderiam exatamente manter ali a inércia, ficar silente, não falar nada, e deixar que aquele homem perdesse a sua vida e a sua salvação. Mas ele disse: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Sabe quem que faz isso? É alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, e que tem amor por vidas. Ainda que as pessoas levantem a mão contra nós, ainda que as pessoas nos caluniem, ainda que as pessoas levantem falso contra as nossas vidas, qual é a recomendação que Deus nos dá para essas pessoas? Orai pelos seus inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. A Bíblia diz que Jó, na maior das aflições, na maior provação que ele estava passando, os seus amigos começaram a apontar: Jó pecou, Jó fez isso, começou a apontar o dedo para Jó. Deus disse para Jó: ora pelos teus amigos. Quando nós observamos a palavra do Senhor, cumprimos a sua palavra, o nome do Senhor é glorificado nas nossas ações. E eu posso garantir a vocês, isso aqui todos os dias nós enfrentamos, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, em qualquer lugar.
nós somos expostos a estas circunstâncias, mas o Senhor nos dá condição de subsistir e de resistir. Uma das coisas que a gente aprende com Paulo, ao chegar em Tessalônica, a Bíblia diz que ele procurou a sinagoga 3 vezes. 3 vezes. Significa que o apóstolo Paulo, ele gostava de congregar. E aqui é uma recomendação para todos nós, como o pastor Jean já falou aqui. Estejamos congregando. Quando nós congregamos, quando nós estamos reunidos com os nossos irmãos, o inimigo não encontra brecha nas nossas vidas. Um soldado que está sozinho, distante do seu exército, do seu batalhão, ele está à mercê do inimigo. Uma ovelha, a 100ª ovelha que está distante, está muito mais à deriva, está muito mais vulnerável ao ataque do lobo, ao ataque do adversário. Mas se você estiver no meio da igreja, no meio do povo, você também está recebendo a porção que Deus derrama sobre o seu povo. E Ele te fortalece. E Ele não permite que você caia. E eu concluo dizendo: o Senhor conta comigo e contigo para que nós continuemos a alvoroçar o mundo. No seu tempo, Paulo e Silas foram levantados, os discípulos da sua época foram levantados. Jesus levantou esses homens, eles fizeram o trabalho que lhes convinha fazer, eles fizeram e muito bem. A gente sabe que as consequências do trabalho que eles fizeram na terra, muitos, ou quase todos, perderam a sua vida. Mas nem por isso deixaram de fazer a causa nobre do Mestre. Talvez não tenhamos o reconhecimento nesta terra à nossa volta, do trabalho que nós fazemos para o Senhor. Mas tenha certeza de uma coisa: se nós fizermos com diligência e com ousadia a obra do Senhor, existe um galardão no céu para todo aquele que faz a obra do Senhor. Talvez aqui na terra você possa dizer: olha, eu não consigo alcançar os meus sonhos, mas na eternidade o Senhor tem preparado para mim e para você um céu de glória, um céu onde não haverá luta, um céu onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá separação. Mas precisamos ser fiel até a morte para nós alcançarmos esse reino que nos espera. O Senhor conta comigo. O texto diz: esses homens que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Eu vou finalizar dizendo: aquelas pessoas que alvoroçaram o mundo chegaram aqui até Manaus, chegaram no bairro da Glória, chegaram no seu bairro, chegaram na sua família, chegaram aonde Deus te colocou. E se Deus te colocou naquele lugar, é para que você possa também fazer conhecido o nome do Senhor Jesus aonde você estiver. Isso nos leva a uma breve reflexão: como eu estou testemunhando acerca de Jesus no ambiente em que eu estou? Será que as pessoas, ao olharem para nós, elas conseguem identificar Cristo? Será que as pessoas conseguem olhar para nós e identificar que nós somos sal da terra e luz do mundo? Se não conseguem, o Senhor nessa noite nos dá a oportunidade de nós fazermos uma reflexão e um recomeço, porque Ele conta comigo e contigo. Ele usou Paulo, Ele usou Silas, usou os discípulos, mas Ele é o mesmo Deus que usa cada um de nós. Aqueles homens, diz a palavra do Senhor, eram homens assim como nós, sujeitos às mesmas paixões, mas foram pessoas levantadas pelo Espírito Santo. E qual a diferença? É ter a presença do Senhor na vida deles. Vamos ficar de pé nesse momento. E eu quero fazer uma oração. O Senhor conta comigo, conta contigo. Você pode pensar assim: não, eu não tenho as condições desses homens para alvoroçar do mundo. Você tem, porque você tem o Deus que Ele serve. O Deus que eles serviram, você tem também. Você pode achar-se indigno, mas Ele está aqui nessa noite para te dar o perdão. Ele está aqui nessa noite para te habilitar para a guerra, para a peleja, para ser um discípulo autêntico do Senhor. Não importando as circunstâncias, mas que você possa ouvir na sua casa: olha, aqui lá na sua casa, na sua residência, a pessoa tem testemunhado do grande amor de Deus, talvez nem pelas suas palavras, mas pelas suas ações. E nós podemos constatar que Deus tem libertado e salvado vidas.
Como eu disse no início, você vai encontrar alguns amigos, muitos inimigos, mas o importante é agradar ao Senhor. Amém? Está alguém entre nós que quer receber a Cristo como Salvador, que ainda não conhece a Cristo, que quer fazer parte desse exército de pessoas, mas que ainda não está habilitado? Nessa noite é noite de salvação. Se você não aceitou a Cristo como Salvador, o Senhor conta comigo e conta contigo, assim como contou com o apóstolo Paulo, Ele conta conosco nessa noite. E se você está aqui, já aceitou a Cristo, mas ainda precisa do renovo do Senhor, para que sua vida seja tocada, nessa noite Ele está aqui também, para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. Eu vou fazer uma oração, e você possa receber do Senhor uma porção, para que você possa testemunhar daquilo que Deus tem feito aonde você está. Aqui nós temos uma irmã, eu peço que alguma outra irmã possa acompanhá-la em oração, orar por ela, e eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração, e aquilo que eu deixei de falar nessa noite, o Espírito Santo vai continuar tocando no teu coração. E não despreze a voz do Espírito Santo, que todo dia bate à porta dos nossos corações. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se você permitir, eu entro e vou cear contigo. Pai querido, nesta noite nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra anunciada. Meu Deus, assim como o Senhor levantou homens e mulheres mencionados na Bíblia Sagrada, que fizeram a diferença por onde passaram, Senhor. O Senhor conta com cada um de nós para que o Evangelho siga avançando até o dia do arrebatamento da tua igreja. Na nossa geração, no nosso tempo, Senhor, ensina-nos a ouvirmos a tua voz. Ensina-nos, meu Deus, a estarmos habilitados para sermos um agente de salvação. Sejamos, meu Deus, embaixadores dos céus nesta terra, que nós possamos anunciar o teu evangelho por onde nós passarmos, que nós possamos, meu Deus, ter estas características de pessoas que alvoroçaram o mundo, Senhor. Nós não queremos talvez alvoroçar o mundo, mas aonde nós chegarmos, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, das nossas ações, da nossa adoração, do nosso louvor, dos nossos comportamentos. Traz salvação no meio da tua igreja, traz renovo no meio da tua igreja, libertação, Senhor, que haja, meu Deus, renovação de vidas, que haja libertação no meio do teu povo, Senhor, e que ao sairmos daqui nessa noite, possamos sair convictos de que o Senhor nos chamou para fazermos o ID do Senhor, para, como nós dissemos no congresso, eis-me aqui, envia-me a mim, que nós possamos estar preparados para fazer a tua vontade e a tua obra, meu Deus. Abençoa o teu povo, os irmãos que aqui estão, aqui na frente, Senhor, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa tocar os seus corações, possam tocar as suas vidas, Senhor, e que eles possam sair aqui nessa noite convictos de que o Senhor conta com cada um deles, com cada uma delas, Senhor, para o propósito que o Senhor designou, que o Senhor possa trazer salvação, aqueles que precisam de salvação, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor, meu Deus, que o teu sangue possa cobrir as suas vidas, e que se tem pecados, que haja perdão de pecados, Senhor, que haja libertação de vidas, e que o teu nome seja glorificado uma vez mais. Assim nós choramos, meu Deus, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.